Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso curso, meus amigos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, meus amigos. E é um prazer, é uma alegria enorme estar aqui com vocês para nós tratarmos do direito administrativo. Meus amigos, antes de nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro e de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, lá no Instagram, eu sempre posto dicas, atualizações, temáticas relevantes do direito administrativo que, sem sombra de dúvida, serão relevantes para você no dia a dia de prova. Perfeito? Muito bem, pessoal. Vamos começar então o nosso encontro e nesta nossa aula nós vamos começar a temática dos atos administrativos, uma das temáticas mais relevantes de direito administrativo. Trago para você o nosso primeiro ponto, e o primeiro ponto nós vamos no conceito. Você anote para mim que o ato administrativo é a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, inferior à lei, e no intuito de cumpri-la, então, é a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, inferior à lei, e no intuito de cumpri-la, regido pelo direito público, subordinado ao poder judiciário, regido pelo direito público, subordinado ao poder judiciário, com o intuito de atender interesses coletivos. Então está aqui o conceito de ato administrativo, é a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes inferior à lei no intuito de cumpri-la, regido pelo direito público, subordinado ao poder judiciário, com o intuito de atender interesses coletivos. Vem cá, pessoal, e você observe comigo o seguinte: o conceito de ato administrativo vai ter três aspectos, perfeito? Três são os aspectos do conceito do ato administrativo. Nós vamos ter um aspecto subjetivo, nós vamos ter um aspecto formal e um aspecto objetivo, perfeito? Observe o seguinte: o ato administrativo é a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Este é o aspecto subjetivo do ato. Quem pratica o ato administrativo? Ora, quem pratica é o Estado ou quem faz às vezes do Estado. Preste muita atenção, pessoal. Nenhuma prova, em lugar nenhum, vai te perguntar quando o Estado pratica o ato administrativo. Porque essa é a regra. A prova vai te questionar quem faz às vezes do Estado e que pratica ato administrativo. E você anota para mim que quem faz às vezes do Estado e pratica o ato administrativo, eu estou tratando das concessionárias, das permissionárias e das autorizatárias de serviço público. Concessionárias, autorizatárias e permissionárias de serviço público, que são verdadeiros particulares e que praticam atos administrativos. Então, você pode anotar na sua prova, marcar como correto, que é possível que um particular pratique ato administrativo. Quem é esse particular? É aquele que faz às vezes do Estado. Concessionárias, permissionárias
e as autorizatárias de serviço público. Muito bem. Então, está aqui o aspecto subjetivo do ato administrativo. E o aspecto formal? O aspecto formal é o direito que regula a prática do ato administrativo. Qual é o direito, meus amigos, que regula a prática do ato administrativo? De acordo com o nosso conceito, é o direito público. O ato administrativo é a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei no intuito de cumpri-la, regido pelo direito público. Para ser ato administrativo, ele precisa ser regido pelo direito público. Porque se for regido pelo direito privado, ato administrativo ele não será. Perfeito? E ainda, veja, nós temos o aspecto objetivo, que é exatamente o objetivo do ato administrativo. E está lá no finalzinho do nosso conceito. É a declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei no intuito de cumpri-la, regido pelo direito público, subordinado ao Poder Judiciário, observe, para atender interesses coletivos. Todo ato administrativo vai ter como objetivo atender à finalidade pública, atender a interesse coletivo. Perfeito? Muito bem. Para fecharmos, uma OBS aqui importantíssima. Eu disse a você que o ato administrativo está subordinado ao poder judiciário. Eu disse isso, você anotou. Você vai anotar para mim na OBS que todo ato administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário. Todo ato administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário. Quando eu digo todo ato administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário, eu estou dizendo absolutamente todo. Tanto o ato discricionário quanto o ato vinculado. E quando eu digo sujeito ao controle do Poder Judiciário, eu estou falando, claro, do controle de legalidade, porque o Judiciário não fará o controle de mérito do ato administrativo, apenas o seu controle de legalidade, a análise de compatibilidade do ato com a lei. Agora, eu estou dizendo isso e chamo muita atenção para você que sim, o judiciário controla sim o ato discricionário, na sua parte de legalidade. Porque várias provas vão afirmar que o judiciário não faz controle do ato discricionário. Isso estará errado, porque o judiciário faz no aspecto, claro, da legalidade. Nesse sentido, eu quero trazer para você a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende, anota para mim, que o Poder Judiciário não pode fazer o controle dos critérios de correção de banca examinadora de concurso. Anote isso. O Poder Judiciário não pode fazer o controle dos critérios de correção de banca examinadora de concurso, porque, de acordo com o STF, critério de correção de banca examinadora é mérito administrativo e o judiciário não entra. Agora, de acordo com o próprio Supremo, o judiciário pode verificar se a matéria cobrada no edital está prevista se a matéria cobrada na prova está prevista no edital. Aí se trata de um controle de mérito e não mais, se trata de um controle de legalidade e não mais um controle de mérito. Então o judiciário não pode fazer o controle dos critérios de correção de banca examinadora, isso é mérito administrativo,
mas o judiciário pode verificar se a matéria cobrada na prova está prevista no edital. Isso é controle de legalidade. Muito bem, vamos andar, e aí a gente chega agora na parte dos atributos do ato administrativo. Veja, pessoal, que como atributos, nós temos uma expressão que eu brinco para facilitar a memorização, que é o pitae, perfeito? O pitae é a expressão que eu uso para memorizar os atributos. Quais são os atributos? Veja, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e exigibilidade. Presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e exigibilidade. Esses são os atributos do ato administrativo. Nesse nosso curso, nós vamos estudar 3 desses atributos: a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade, que a gente começa aqui agora, por meio do atributo da presunção de legitimidade e veracidade. Você vai anotar para mim que este atributo é o único atributo presente em todos os atos administrativos. A presunção de legitimidade e veracidade é o único atributo presente em todos os atos administrativos. E o que ele significa? Veja, presunção de legitimidade é a conformidade do ato com a lei. A presunção de legitimidade se refere à conformidade do ato com a lei. Presume-se que o ato praticado está de acordo com a lei. Porque, observe, a presunção de veracidade está relacionada aos fatos. Os fatos que ensejaram a prática do ato administrativo se presumem verdadeiros. Os fatos que ensejaram a prática do ato administrativo se presumem verdadeiros. Então, tem aí presunção de legitimidade e veracidade. Presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei e que os fatos que ensejaram a prática do ato se presumem verdadeiros. Observe, pessoal, esta presunção é uma presunção relativa, ou também chamada de iuris tantum. É uma presunção relativa ou também chamada de iuris tantum. Ou seja, o que quer dizer ser uma presunção relativa ou iuris tantum? É aquela que admite prova em contrário. E você vai anotar para mim que haverá uma inversão do ônus de prova. Porque, veja, pessoal, a presunção é relativa. Se a administração pratica um ato, ele se presume legítimo, ele se presume verdadeiro. Só que essa é uma presunção relativa, aquela que admite prova em contrário. Mas quem vai fazer a prova não é a administração. Quem vai fazer a prova é aquele particular, é o destinatário do ato. Ele vai fazer a prova em contrário. Por isso, há uma inversão do ônus de prova. Muito bem. Grave essa frase, pessoal. Observe. Um ato, ainda que ilegal, produzirá seus regulares efeitos como se válido fosse, até a declaração de ilegalidade e a consequente retirada do mundo jurídico. Essa frase está certa. Um ato, ainda que ilegal, produzirá os seus regulares efeitos, como se válido fosse, até a declaração de ilegalidade e a sua retirada do mundo jurídico. Porque o ato, mesmo que ilegal, ele presume legítimo e verdadeiro. Muito bem.
O segundo atributo que eu gostaria de falar com você é o atributo da imperatividade, que também ganha o nome de coercibilidade, que também ganha o nome de poder extroverso. Coercibilidade, ou também chamado de poder extroverso. Anota para mim que a imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros de maneira unilateral, independentemente da sua concordância. Anote isso. A imperatividade, coercibilidade, poder extroverso é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros de maneira unilateral, independentemente de sua concordância. A imperatividade é o atributo que permite à administração impor obrigações aos particulares. A administração vai poder impor a sua vontade, impor obrigações aos particulares de maneira unilateral, independente da sua concordância. Isso é imperatividade. Veja, anota para mim que a imperatividade é a regra no ato administrativo. Agora, anote também que em caráter excepcional, nós teremos atos sem a imperatividade. E o ato sem imperatividade ganha um nome. É o chamado ato de consentimento. Ato de consentimento. Observe, pessoal, se a imperatividade é o atributo pelo qual o ato poderá ser praticado independentemente da concordância, independentemente da autorização do particular, o ato sem a imperatividade é aquele que exige a concordância, é aquele que exige o consentimento do particular. Então, o chamado ato de consentimento é aquele que não possui a imperatividade. Nós podemos também dar o nome a ele de ato negocial. Ato negocial, ato de consentimento, ato negocial, ato sem imperatividade. Exemplo, as licenças, as autorizações. Licenças, as autorizações. São atos sem imperatividade. Muito bem. Outro atributo que trago para nós estudarmos, a autoexecutoriedade. Pessoal, anote para mim que a autoexecutoriedade é o atributo por meio do qual o ato administrativo poderá ser praticado independentemente de autorização do Poder Judiciário. É o atributo por meio do qual o ato administrativo poderá ser praticado independentemente de autorização do Poder Judiciário. Preste muita atenção. Se a imperatividade, nós vimos, é o atributo por meio do qual o ato poderá ser praticado independentemente do consentimento do destinatário, do particular, a autoexecutoriedade independe do consentimento do Poder Judiciário. A autoexecutoriedade, anota para mim, é a regra. A regra é o ato autoexecutório. E haverá o ato com autoexecutoriedade quando houver previsão em lei ou quando houver situações de urgência, perfeito? Mas que de maneira excepcional, exceção, nós teremos atos sem autoexecutoriedade. E o ato sem autoexecutoriedade, o grande exemplo é a cobrança da multa.
A cobrança de multa é o grande exemplo de um ato sem auto-executoriedade. Porque, neste caso, a multa, a cobrança da multa, vai ser dotada de exigibilidade, que é o meio indireto de coerção. Muito bem. Esses são, então, os atributos do ato administrativo: a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade, que são os atributos mais relevantes de prova. Os outros caem muito pouco, razão pela qual eu não passo aqui com você. Agora, a gente passa a estudar esse ponto, os elementos do ato administrativo. Pessoal, eu brinco e falo que os elementos formam o confifo. Sobre os elementos, eu brinco e falo que formam o confifo: a competência, o objeto, o motivo, a finalidade e a forma. Olha aqui, confifo. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. O que você tem que ter muita atenção? Que atributo é atributo, elemento ou requisito é elemento ou requisito. As provas adoram misturar esses conceitos. A prova adora pegar um atributo, conceituá-lo correto, mas falar que é elemento. A mesma coisa, o contrário. Pega um elemento, conceitua correto, mas fala que é atributo. Cuidado com isso. Veja, nós vamos estudar dois desses elementos. Nós vamos estudar a competência e o motivo aqui nesse nosso curso. Pessoal, competência, coloca para mim, letra A, o conceito. Coloque para mim que a competência é a atribuição dada pela lei ao agente público para a prática do ato administrativo. Competência é a atribuição dada pela lei ao agente público para a prática do ato administrativo. Isso é competência, atribuição legal. Você vai anotar que a competência em direito administrativo já pressupõe a ideia da capacidade civil, ok? O sujeito, para ser competente em direito administrativo, ele tem que ser civilmente capaz. Qual é o ponto da competência? Dois pontos são os mais relevantes. O primeiro a gente vai estudar aqui agora, a letra B, os vícios da competência. A doutrina elenca 3 vícios. A doutrina elenca o excesso de poder, a função de fato, o excesso de poder, a função de fato e a usurpação de função pública. Excesso de poder, função de fato e a usurpação de função pública. Vamos lá. O que seria o excesso de poder? O excesso de poder, o sujeito que pratica o ato tem competência legal para a prática daquele ato. Só que ele excede e pratica ato para o qual não tem competência. Então, anota para mim que no excesso de poder, o sujeito pratica ato para o qual não tem competência, indo além daquilo que ele poderia praticar. Ele vai além das atribuições que a lei o permite, estando, então, em excesso. Vou jogar uma outra lousa. Você vai anotar para mim que o excesso de poder é um vício sanável, é um vício passível de
convalidação, que quando se tratar de um ato vinculado, a convalidação é obrigatória. Quando se tratar de um ato discricionário, a convalidação é facultativa. E quando se tratar de competência exclusiva, a convalidação é vedada. Então, observe, pessoal, o sujeito praticou o ato. Ele tem até competência para a prática de um ato. Mas o ato que ele praticou, ele não tem competência. Ele foi além daquilo que ele poderia ir, estando, então, em excesso de poder. O excesso de poder é, num primeiro momento, um vício sanável. Se trata de um ato vinculado, por exemplo, se trata de uma licença e o sujeito cumpre todos os requisitos, vai convalidar. É obrigatória a convalidação. Agora, se trata de um ato discricionário, uma autorização, por exemplo, é uma faculdade convalidar. Agora, se trata de competência exclusiva, não poderá convalidar. Outro ponto. Vou voltar aqui na nossa lousa. Função de fato e a usurpação de função pública. Esses são menos relevantes. A função de fato, anota para mim. O sujeito tem a competência para a prática do ato, mas há uma irregularidade na sua investidura. Na função de fato, o sujeito tem competência para a prática do ato, mas há uma irregularidade na investidura. O sujeito, por exemplo, deveria estar aposentado compulsoriamente porque tem mais de 75 anos, mas continua trabalhando. Função de fato. E a usurpação de função pública, que é uma conduta criminosa. É crime nos termos do artigo 328 do Código Penal. O sujeito que pratica o ato sequer é agente público. Então, você vai anotar para mim o seguinte: na função de fato, em que a irregularidade é na investidura, o ato é válido perante o terceiro de boa-fé. Ao passo que na usurpação de função pública, o ato é inexistente. O ato não é válido nem inválido na usurpação de função pública. O ato é inexistente, porque eu estou diante de uma conduta criminosa. Perfeito? Ainda, o que eu gostaria de tratar com você na competência? Sobre a vocação e sobre delegação. O estudo, pessoal, dos artigos 11 a 17 da Lei 9784 de 99. Que você vai me permitir dizer o seguinte: leia esses dispositivos, eles são relevantíssimos. Aqui eu vou passar bem rapidamente com você, para te dizer o seguinte, que a avocação é o ato que o hierárquico superior chama para si a atribuição do seu subordinado, e que a delegação é o ato em que uma autoridade transfere a outra a sua competência, ainda que entre eles não haja hierarquia. Observe, então, que a avocação sempre vai ser vertical, em que o hierárquico superior chama para si a atribuição do seu subordinado, mas a delegação pode ser vertical, mas também pode ser horizontal. Por quê? Porque pode ser delegação do hierárquico superior para o inferior, do hierárquico superior para o inferior, ou entre autoridades de mesma hierarquia. Muito importante que você estude os atos que são indelegáveis, os atos normativos, as matérias de competência exclusiva
e as decisões em recursos administrativos. Muito importante que você anote que a delegação pode ser revogada a qualquer tempo, que se presume praticada pela autoridade delegada, ou seja, aquela que recebe a delegação. É muito importante a leitura desses dispositivos do artigo 11 a 17. Perfeito? Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos fechar esse nosso encontro. E agora eu trago para você, observe o motivo, perfeito? Você vai anotar para mim que o motivo são as razões de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. Esse é o conceito de motivo. É a razão de fato e de direito que ensejam a prática do ato administrativo. O motivo só é motivo se tiver tanto a razão de fato quanto a razão de direito. Não é só razão de fato, não é só razão de direito. É a razão de fato e de direito. Ou seja, é a questão fática que tenha ocorrido e a questão legal que precisa ser indicada. O que é muito importante no estudo do motivo? Os vícios do motivo. O motivo viciado, você vai anotar, vai ensejar um ato nulo, portanto, com um vício insanável, não passível de convalidação. Anota para mim, quando que o motivo estará viciado e, portanto, ensejará um ato nulo e, portanto, vício insanável? Quando o motivo for falso ou inexistente. Motivo falso ou inexistente ensejará um ato viciado, um ato nulo. Faço a remoção de servidor sob a alegação de acúmulo de serviço num determinado local. Quando o servidor chega neste local, não há acúmulo de serviço. O motivo, a razão de fato e de direito é falso ou inexistente. O ato, portanto, é nulo. Ponto mais relevante do motivo é sabermos que motivo é diferente de motivação. O motivo são as razões de fato e de direito. E a motivação? A motivação, anote, é a exposição. É a exposição dos motivos. Ou seja, a motivação é a exposição das razões de fato e de direito. Motivação é a exposição das razões de fato e de direito. Você vai anotar para mim, pessoal, que nós precisamos entender que todo ato administrativo, na verdade, anote assim, olha, como regra, o ato administrativo precisa ser motivado. O ato, como regra, precisa ser motivado. A exceção de ato que não precisa ser motivado é a nomeação e a exoneração do cargo em comissão. Nomeação e exoneração de cargo em comissão não precisam ser motivados, mas podem ser motivados. E aí, se motivados forem, os motivos integram a validade do ato. Veja, pessoal, a regra é que o ato precisa ser motivado, que precisa haver a exposição das razões de fato e de direito. A exceção é o ato que não precisa. Eu não estou falando que é vedado. Eu estou falando que não precisa ser motivado. Não precisa ser motivada a nomeação e a exoneração de cargo em comissão. Embora não precise, pode haver a motivação.
E aí a gente precisa estudar a chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes que surge no direito francês. Teoria dos motivos determinantes que surge no direito francês. Por ela, os motivos que ensejaram a prática do ato determinam a sua validade. Pela teoria dos motivos determinantes, os motivos que ensejaram a prática do ato determinam a sua validade. De forma que, se os motivos indicados para a prática do ato determinam a sua validade, se o motivo for falso, ou, deixa eu melhorar isso aqui, se o motivo for falso ou inexistente, nós estaremos diante, então, de um ato nulo. Mas se os motivos forem verdadeiros, válidos, nós estaremos diante de um ato válido. É isso que a teoria dos motivos determinantes exige, estabelece. Os motivos que ensejaram a prática do ato determinam a sua validade. Que se os motivos forem falsos ou inexistentes, o ato é nulo, mas se forem verdadeiros, é válido. Nesse sentido, volta aqui comigo. A regra é que o ato seja motivado. E aí, ok, eu controlo esse ato pela motivação. Excepcionalmente, eu não preciso motivar a nomeação e a exoneração do cargo em comissão. Mas que eu posso motivar. E aí, se eu motivar, eu aplico a teoria dos motivos determinantes. Quero dizer, se eu exonero hoje uma pessoa de um cargo em comissão e amanhã nomeio outra, não tem problema nenhum. Eu não trouxe a motivação da exoneração e nem precisava. Agora, se eu exonero hoje e digo que é por falta de verba, não há recursos para pagar, não há verba para pagar, e exonero. Mas amanhã nomeio outra pessoa para receber a mesma coisa, o motivo que eu fiz é um motivo falso ou inexistente. Então, a despeito, embora eu não precisasse motivar, eu motivei. E aí, neste caso, o motivo indicado passa a atrelar a validade do ato. Você vai anotar para mim que o direito brasileiro admite a chamada motivação aliunde, ou também chamada motivação por relação. A motivação aliunde é dar como motivos de um ato administrativo os fundamentos de um ato anterior. A motivação aliunde é dar como motivos de um ato administrativo os fundamentos, os motivos de um ato anterior. Muito comum, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, em que a autoridade competente para dar a aposentadoria fala: olha, aposenta o sujeito nos termos do parecer médico XYZ. Eu remeto os motivos do ato aos motivos de um outro ato administrativo. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, a gente entra agora nesse ponto. A gente entra no ponto da convalidação. Perfeito? E aí, eu quero que você observe o seguinte: nós temos 3 conceitos acerca da convalidação. Bom, acima de tudo, convalidação é retirar a irregularidade do ato, tornando-o legal, tornando-o regular. Vem cá. Nós temos a chamada ratificação, nós temos a chamada ratificação, nós temos a chamada
reforma e nós temos a chamada conversão. Ratificação, reforma e a conversão. Bom, a ratificação é a convalidação do ato que apresenta vício de competência, ou de forma. Perfeito? Quando eu falo em ratificação, eu estou dizendo que o ato possui um vício de competência ou de forma. Foi praticado por uma autoridade que não é a competente para a prática daquele ato, ou praticado com uma forma irregular. Deveria ter sido de forma escrita, foi praticado de forma verbal. Eu faço a ratificação. Agora, vejam, a reforma e a conversão, as duas, nós temos vício no objeto plurimo. Porque quando é o objeto único e ele é viciado, o vício é insanável. Mas quando eu tenho um objeto plurimo, um dos objetos está viciado, eu posso convalidar, que pode ser por meio da reforma ou por meio da conversão. Na reforma, pessoal, que também é um vício no objeto, o agente público retira o objeto inválido, o agente público retira o objeto inválido e mantém o objeto válido. Veja, pessoal, o ato que concede 2 benefícios a servidor. 2 benefícios são concedidos a servidor. Um dos benefícios não era devido, o outro era. Qual a forma de convalidar esse ato? A reforma, em que eu retiro o objeto que é inválido e mantenho o que é válido. Isso se chama reforma. Já a conversão, pessoal, consiste na retirada do objeto ilegal, retira o objeto inválido, retira-se o objeto inválido, mas acresce um novo objeto que agora, claro, vai ser válido. Retira o objeto inválido e acresce o objeto válido. Nomeação de comissão para PAD, para processo administrativo disciplinar. Nomeei 3 servidores. Um deles não poderia estar na comissão. Eu retiro aquele servidor e coloco outro no lugar. Isso é a chamada conversão. Perfeito? Outro ponto relevante sobre convalidação é a redação do artigo 55 da Lei 9784, que estabelece que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Preste muita atenção, pela própria administração. Você vai anotar que o Poder Judiciário não faz a convalidação de ato. Convalidação de ato é atribuição da própria administração. Muito bem. Para fecharmos a temática dos atos administrativos, entro com você aqui
na extinção dos atos administrativos. E aí, pessoal, eu quero basicamente estudar com você duas formas de extinção. Quero estudar a anulação, quero estudar a revogação. Anulação e revogação, que são formas de extinção de ato, e são as formas que mais aparecem em prova. Vamos lá? Olha aqui. A anulação. O ato que é anulado é um ato ilegal. E o ato é ilegal porque viola a lei ou porque viola princípios. Trata-se de um ato ilegal. Perfeito? Viola a lei, viola princípios, vai ser anulado. Porque na revogação, o ato que vai ser revogado é um ato legal, é um ato lícito, e que vai ser revogado por razões de oportunidade e conveniência. A revogação, o ato para ser revogado, tem que ser legal e é revogado por razões de oportunidade e conveniência. Veja, segundo ponto. Vou fazer aqui a tabela. Segundo ponto. A anulação, como regra, produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, mas que exceção, a revogação pode produzir efeitos ex nunc, efeitos não retroativos. Já a revogação vai produzir sempre efeitos ex nunc. Perfeito? Então, segunda diferença, a questão dos efeitos. Terceira diferença. Quem pode anular e quem pode revogar. Quem pode anular? A própria administração no exercício de autotutela, como também quem pode anular é o poder judiciário. Pessoal, quando eu digo que a própria administração pode anular o ato, eu estou falando do poder executivo, legislativo e judiciário anulando os seus próprios atos, exercício de autotutela, podendo atuar de ofício ou mediante provocação. Agora, quando eu coloco aqui fora o poder judiciário, eu estou falando do judiciário no exercício da sua função jurisdicional, anulando atos de outros. E aí o judiciário só atua mediante provocação. Agora, veja, na revogação, apenas a administração pode revogar, e isso é exercício de autotutela. E presta atenção, quando eu digo que é a própria administração, eu estou falando em executivo, legislativo e judiciário, no exercício da sua função administrativa, revogando os seus próprios atos. É o judiciário revogando a sua licitação, é revogando o seu concurso. É possível, porque está como administração pública, exercício de autotutela. O judiciário não revoga no exercício da sua função jurisdicional, porque o exercício da função jurisdicional, o judiciário não faz controle de mérito, apenas controle de legalidade. Muito bem. Ainda, pessoal, veja, quero que você anote atos que não podem ser revogados. Atos que não podem ser revogados. Quais são os atos que não podem ser revogados? Primeiro, o ato ilegal. Ato ilegal não pode ser revogado. O ato ilegal de uma ou duas, ou ele é anulado, ou ele é convalidado, se nós estivermos diante de uma legalidade sanável.
Perfeito? Segundo, que não pode ser revogado, o ato vinculado. Porque a revogação pressupõe oportunidade e conveniência, e o vinculado não tem essa análise. Terceiro, que não pode ser revogado, o ato exaurido, o ato consumado. Porque ele já foi extinto naturalmente com o cumprimento dos seus efeitos. O quarto, que não pode ser revogado, o ato que integra procedimento. Ato que integra procedimento. Ato que integra procedimento não pode ser revogado na mesma lógica do ato exaurido. Imagine licitação, em que nós temos uma fase posterior. Eu não posso revogar a fase, o ato anterior, porque ele já se exauriu, ele já foi consumado. Também não pode ser revogado o ato que gera direito adquirido. Que gera direito adquirido. E não pode ser revogado os chamados atos meramente administrativos, ou também chamados de atos enunciativos. Estou falando do parecer, do atestado e da certidão. Atos meramente administrativos, estou falando do parecer, estou falando do parecer, do atestado e da certidão. Ainda, o que eu quero que você coloque para mim? O artigo 54 da Lei 9784 de 99. Este dispositivo que vai estabelecer atos que não podem ser anulados, mesmo se ilegal, o ato não poderá ser anulado. Para isso, 3 requisitos o artigo 54 estabelece. Tem que ser um ato ampliativo, tem que ser um ato ampliativo, tem que ter o decurso do prazo decadencial de 5 anos e o destinatário tem que estar de boa fé. Ato ampliativo, ou seja, ato benéfico, com o decurso do prazo decadencial de 5 anos e o destinatário, estando de boa fé, não poderá anular. Precisa dos 3 requisitos, ok? Faltando qualquer um deles, pode anular. Presta atenção, óbvio aqui. Se o destinatário, 1, estiver de má fé, ou ainda, se o ato afrontar diretamente a Constituição, mesmo após os 5 anos, o ato poderá ser anulado. Se o destinatário estiver de má fé, ou se afrontar diretamente a Constituição, por exemplo, o sujeito está num cargo efetivo sem nunca ter passado num concurso público, afronta diretamente a Constituição, esse ato poderá ser anulado mesmo após os 5 anos. Outro ponto que eu quero trazer para você, pessoal, está aqui, olha, a questão da concessão de aposentadoria. A concessão de aposentadoria configura um ato complexo, ok? Falar em concessão de aposentadoria é falar num ato complexo, aquele que depende de 2 manifestações de vontade, oriundas de 2 órgãos para a prática de apenas um único ato. 2 vontades de 2 órgãos para a prática de apenas um único ato. Na concessão de aposentadoria, nós temos a vontade e o órgão no qual o sujeito está vinculado, e nós temos o órgão e a vontade, que é o Tribunal de Contas, que se somam e formam apenas um único ato,
o ato de concessão de aposentadoria. A pergunta é: Tribunal de Contas tem prazo para análise desta concessão de aposentadoria? Por quê? O órgão no qual o sujeito está vinculado defere a aposentadoria e isso precisa passar em registro no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem prazo? O Supremo entende que sim. O Supremo entende que o Tribunal de Contas, em razão dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas tem prazo de 5 anos para fazer a análise da concessão de aposentadoria. Prazo esse de 5 anos que começa a contar da chegada dos autos ao tribunal. O Tribunal de Contas, então, tem prazo de 5 anos para apreciar a concessão, para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, mas o que nos interessa, a aposentadoria. De modo que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, passados os 5 anos, o ato estará tacitamente registrado. Passados 5 anos, o ato estará tacitamente registrado. De modo, pessoal, que passados 5 anos, acabou e não há mais que se falar em contraditório e ampla defesa depois dos 5 anos. Porque dentro dos 5 anos não há mesmo contraditório e ampla defesa. É a aplicação da súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo tinha entendimento que, depois dos 5 anos, sem a apreciação pelo Tribunal de Contas, teria que ter contraditório pela defesa. Isso acabou. Isso acabou porque, passados 5 anos, o ato agora está tacitamente registrado. Perfeito, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso primeiro encontro. Me coloco novamente à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.